Imagine um missionário que foi preso injustamente, que está longe de seus amigos e de sua igreja que tanto ama. E esse missionário, mesmo acorrentado e sendo vigiado dia e noite, tendo a oportunidade de relatar a sua situação ou de pedir alguma ajuda, ele não escreve uma carta de lamentações ou murmurando, mas ele escreve uma mensagem cheia de gratidão, alegria e encorajamento para os seus destinatários. Mesmo preso, acorrentado, esse missionário diz nesta carta que ele está livre. Assim é esta carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, nosso missionário, de dentro de uma prisão, preso injustamente. Ele envia palavras que transbordam graça, paz e esperança, consolo, encorajamento da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que Paulo encontra a perfeita liberdade de suas algemas. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Naldo e este é o canal Texto em Foco, um canal cristão onde o nosso foco é o texto bíblico. Seja muito bem-vindo a este canal. No Texto em Foco de hoje, nós iremos prender a nossa atenção nos versículos do 1 ao 2, aqui do capítulo 1 da carta aos Filipenses. Aqui nós iremos ver a primeira saudação de Paulo para esta igreja que tanto ele amava. E sem perca de tempo, já vamos direto ao texto. O texto diz o seguinte, Filipenses 1, verso 2. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, vamos ver quem são ou quem é o autor desta carta. O texto diz que é Paulo e Timóteo, seu cooperador, que se apresentam aqui como servos de Jesus Cristo. Timóteo não é necessariamente um segundo autor desta carta, mas Paulo apenas o cita aqui como o seu cooperador de lutas. Ele estava preso injustamente com ele naquela ocasião, mas a autoria mesmo é unicamente do apóstolo Paulo. A palavra servo aqui do texto, no grego doulos, aponta para uma ideia de escravidão voluntária ou sujeição, submissão a alguém. Neste caso, a ideia de Paulo aqui do texto é dizer que tanto ele como Timóteo são escravos de Cristo. Estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Eles não pertencem mais a eles mesmos, mas pertencem a Cristo. É isso que acontece com cada cristão que decide entregar a sua vida e seu coração a Deus. O cristão, ele deixa a sua antiga identidade de lado. Ele passa agora a se identificar com Cristo. Ele passa agora a não ser mais dominado por ele mesmo, mas o Espírito de Cristo passa a dominá-lo, a conduzir as minhas, as nossas atitudes, nosso modo de pensar, nossa conduta, nosso caráter e estilo de vida. E isso é maravilhoso porque se formos governados por nós mesmos, a queda é certa. Nós seremos sempre tendenciosos a cair, a sermos mais egoístas, a errar o alvo do que é justo, do que é certo, do que é verdadeiro. Mas quando Cristo passa a exercer o senhorio da nossa vida, embora eu caia, em Cristo estamos seguros nele. Embora eu seja cheio de orgulho, mas em Cristo eu aprendo a me humilhar. Eu encontro o modelo ideal de humildade na pessoa de Cristo. Embora eu peque, e é certo que pecaremos, em Cristo eu encontro o verdadeiro perdão. Ele perdoa, Ele purifica, Ele limpa todos os nossos pecados. A verdade é que sem Cristo somos escravos dos nossos pecados, mas com Cristo encontramos a perfeita liberdade. Então, Paulo é o melhor exemplo disso que estamos falando aqui. Quem era Paulo? Qual era a sua conduta de vida, seu temperamento? Ele era um fariseu orgulhoso, legalista ao extremo, zeloso quanto às leis e às tradições judaicas. Ele vai falar sobre isso aqui mais à frente, no capítulo 3, versos 5 ao 11.
Ele era um assassino, um perseguidor de cristãos antes da sua conversão. E agora, depois que Cristo passou a ser o Senhor da sua vida, olha como tudo muda. Ele escreve esta carta, não mais batendo no peito com seu orgulho, dizendo que ele era um fariseu, mas dizendo agora que ele era um servo, um escravo do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Por isso vale muito a pena deixar o nosso egocentrismo de lado, nos render ao senhorio de Cristo. É tudo que Ele quer de nós, de mim, de você, de cada um de nós, que haja rendição do nosso mau coração e pecaminoso e perverso. E ao nos rendermos a Ele, ao fazer isso, Cristo, Ele será verdadeiramente o Senhor definitivo do nosso coração. Passaremos a ser escravo dele, dominados pelo seu Espírito. Amém? Um outro ponto importante aqui desta carta é saber quem era o público, os destinatários desta carta. Uma vez que já sabemos quem é o autor, que é Paulo, para quem Paulo agora está escrevendo? Quem seria o público que iria ler e ouvir esta carta? Bom, a continuação do texto nos diz aqui que são os crentes, os santos que estão aonde? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Na introdução desta carta, nesta série, nós mostramos um pouco que a cidade de Filipos foi a primeira igreja fundada em solo europeu. Era uma igreja que fazia parte de uma das províncias ou domínio romano. Não era da vontade de Paulo estabelecer uma igreja ali naquela região, mas o Espírito Santo acabou conduzindo Paulo para aquele lugar. Essa era da vontade de Deus, que o evangelho fosse levado ali naquela região. E muitos, como já vimos aqui, se converteram à mensagem do evangelho, como a Lídia, vendedora de púrpura, a jovem possessa, o carcereiro e tantos outros que, ao se reunirem nas casas uns dos outros, acabou formando a comunidade dos filipenses. E essa comunidade, pelo que podemos notar, acabou se tornando bem organizada. O texto diz que ela, inclusive, nesta igreja, havia ali homens capacitados, como bispos, que eram como se fossem os pastores daquela comunidade. Era dever do pastor, dos bispos, alimentar e cuidar do rebanho, serem conhecedores das Escrituras, para instruir o rebanho nos caminhos da verdade e da justiça. Havia também ali, diz o texto, diáconos, que deveriam ser homens escolhidos, cheios do Espírito, prontos a servir os necessitados, as mesas dos órfãos e viúvas. Enfim, e não somente a carta está destinada a esses líderes, mas o texto diz que era para todos os crentes em Cristo Jesus das igrejas de Filipos. Haviam cristãos ali sinceros, piedosos, maduros na fé, que deixaram tudo, abandonaram suas velhas vidas para seguir a Cristo. A ideia aqui de santos, tem a ver com isso. Não santos que não tenham pecados, problemas, mas santos que foram separados, resgatados por Cristo e que trabalham agora para Cristo. E na medida em que vivem as suas vidas comuns, seja no lar, ou na igreja, na sociedade, eles deveriam agora testemunhar da sua fé, se santificando. E Paulo escreve esta carta não porque eles eram perfeitos, mas justamente para corrigir alguns erros, para encorajar, para exortar e trazer esperança. Enfim, ao longo desta série nós iremos ver cada um desses conselhos, mas continuando aqui o texto, vamos para a parte final dessa saudação, onde Paulo escreve agora apresentando duas coisas bastante importantes, não só para os filipenses, mas para todos os cristãos. E que coisas são essas? A graça e a paz. O texto diz, verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que essa saudação significa? O que Paulo está desejando à igreja? Qual é o conteúdo desta saudação, desta bênção? Bom, primeiro vamos explorar essa palavra graça. No grego, esta palavra graça significa bondade ou favor imerecido. Isso inclui ideias básicas de alegria e de deleite em Cristo, porque uma vez que o homem já não é mais escravo da lei que o condena, mas filho do amor de Deus, pela graça agora temos esse deleite, essa alegria, essa beleza de descobrir Deus como o nosso Pai. Assim,
A graça, ela é, em resumo, um dom imerecido de Deus à humanidade caída. É, em sua essência, o favor de Deus oferecido a pecadores. E uma vez recebendo e aceitando esta graça pela fé, vem a segunda palavra dessa bênção de Paulo, que é a paz, o shalom de Deus. Essa era a forma como os judeus se cumprimentavam uns com os outros. E agora, uma vez que a salvação foi ofertada a todos, gentios, gregos, judeus, pecadores, santos, ricos ou pobres, todos podemos nos achegar diante de Deus e receber dele graça e paz da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que bênção dupla, não é verdade? Todos os crentes podem e devem se apropriar da graça e da paz de Deus em Cristo. Isso que estamos vendo aqui no início desta carta é mais do que uma saudação. Essas dádivas devem estar não apenas na boca, mas no nosso coração o tempo todo. Graça e paz não devem ser apenas um cumprimento no início de uma carta, ou na abertura de um culto, ou na saudação com um irmão, mas uma experiência gloriosa na jornada da vida daquele que se diz um filho de Deus, que se diz um cristão. O cristão, ele precisa se posicionar e se apropriar dessa bênção quando passar por dificuldades e tentações em sua vida. Temos que bater no peito e dizer que servimos a um Senhor que nos encheu com sua graça, e nele, e somente nele, temos paz com Deus. É somente Deus, meus irmãos, que pode fazer isso. Não há como ir em um supermercado e comprar, por exemplo, 1 quilo de paz ou uma prateleira e escolher um pacote cheio de graça. Não dá para fazer isso. Não se compra a paz, não se compra a graça, porque são coisas que somente Deus, em Jesus Cristo, nos oferece gratuitamente. Reconciliar o homem consigo mesmo, somente Deus que pode fazer isso em Cristo Jesus. Apenas Ele pode oferecer ao homem salvação para uma alma aflita e cansada, desesperançosa. Veja que é um tipo de bênção que não vem de homens. O texto nos mostra isso. Não provém de Paulo, nem de qualquer outro líder, de um padre, mas vem de Deus, vem do Pai, vem do Senhor Jesus. A bênção não procede nem mesmo da igreja, nem dos líderes da igreja, mas do Deus bendito que salvou a igreja. Por isso, meus irmãos, diante dessa exposição de hoje, tenham paz com Deus. Que a sua graça seja o objeto de seu maior desejo enquanto vocês viverem peregrinando aqui neste mundo. Que suas vidas sejam vividas em louvor e glória ao Deus que resgatou vocês das trevas dos seus pecados e o trouxe para a sua maravilhosa luz. A vida só terá sentido se for vivida dessa forma. Essa carta nos ensinará muito sobre isso, em viver para a glória de Deus, em sentir deleite, prazer, alegria, contentamento em Cristo pelo que Ele fez e continua fazendo por nós. Então, diante desse texto que vimos hoje, vamos tirar algumas aplicações para finalizar. E uma das primeiras aplicações que poderemos tirar daqui é que o serviço vem antes de qualquer posição. Paulo não começa exaltando sua autoridade apostólica como apóstolo, mas sua identidade como servo. Isso nos ensina que o verdadeiro líder do reino de Deus é aquele que primeiro serve. Antes de buscarmos qualquer posição ou reconhecimento, devemos ser servos fiéis de Cristo no lugar onde Ele nos colocou, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja nas ruas, nas praças, aonde quer que for. Nossa primeira função é sermos servos do Senhor, escravos do Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação é que em Cristo temos uma identidade. Os crentes são chamados de santos, não por mérito próprio, mas porque estão em Cristo. A santidade não é um título de perfeição, mas uma posição em Cristo e um chamado à vida santa. Devemos viver conscientes de quem somos em Cristo, separados para Ele,
E refletir essa identidade em nossas atitudes diárias é o nosso dever. Os crentes de Filipenses, os santos de Filipenses, foram chamados assim aqui nesta carta. É o nosso dever também, o nosso deleite. O cristão, seja no lar ou no trabalho ou na sociedade, deve agir como alguém que é separado, que pertence a Cristo. Você em Cristo tem uma identidade. Uma última aplicação que podemos tirar desse texto é que em Cristo nós nos apropriamos da sua graça e da sua paz. Essa é uma aplicação maravilhosa e poderosa, não é verdade? Essas duas palavras resumem o Evangelho. Graça é o favor imerecido que nos salvou, e a paz é o resultado dessa graça. Olha que bênção, que maravilha, não é verdade? Precisamos nos apropriar dela, desta graça, viver diariamente sobre a graça, confiando na suficiência que há em Cristo, no poder da graça. Por isso, meus irmãos, diante dos conflitos e pressões, precisamos lembrar que nossa paz não vem das circunstâncias, mas de estar firmados em Deus, em Cristo. Amém e amém, meus irmãos. O texto em foco de hoje vai ficando por aqui. Mas não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever neste canal. Compartilhe o vídeo com quem você deseja, com quem você ama. E até o próximo episódio. Que a graça e a paz seja com todos. No silêncio do momento encontro paz. Tudo ao redor devagar se desfaz. A brisa canta serena e tão fugaz na mente. Só agora me traz as folhas dançam.